Olá pessoal, estamos de volta para corrigir a segunda parte dos exercícios sobre regras de 3. Não se esqueça de dar pausa a cada problema para você tentar resolvê-lo antes de eu demonstrar a resolução, ok? Obrigado. Vamos lá. Correção dos problemas envolvendo regras de 3, segunda parte. Inscreva-se no canal, dê um like aí no vídeo se você gostar. E pode fazer perguntas para mim nos comentários que eu vou responder a todas. Quinto problema. Uma equipe de professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir essas provas? Novamente coloquei aqui as grandezas professores e dias. Então, 5 professores gastam 12 dias para corrigir as provas. Se a gente aumentar para 30 professores, é claro que vão demorar menos dias para corrigir essas provas, ok? Então, professores e dias, nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, nós vamos trocar aqui os 5 por 30, fica 30 sobre 5 igual a 12 sobre x. A gente nunca deve trocar aqui onde está a variável x. Multiplicando-se os extremos e os meios, nós vamos ter 30 vezes x igual a 5 vezes 12. 30x igual a 60 e x vai ser 60 por 30, que é 2. Desse modo, a equipe de professores levará 2 dias para corrigir as provas. Sexto problema. Um pintor trabalhando 8 horas por dia, durante 10 dias, pinta 7.500 telhas. Quantas horas por dia deve trabalhar esse pintor para que ele possa pintar 6.000 telhas em 4 dias? Colocando as grandezas horas, dias e telhas. Vamos analisar duas a duas, sempre com onde está a variável x com uma delas, depois onde está a variável x com a outra. Se eu diminuir o número de dias para o trabalho, eu vou ter que aumentar as horas, correto? Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu gasto 10 dias para fazer um trabalho. Se eu quero esse trabalho em 4 dias, então tem que aumentar o número de horas. Então, horas e dias são grandezas inversamente proporcionais. Percebe que quanto mais horas trabalhadas, menos dias o pintor levará para pintar as telhas. Logo, horas trabalhadas e o número de telhas são grandezas inversamente proporcionais. Agora, analisando horas trabalhadas e a quantidade de telhas. Ambas irão diminuir, caracterizando assim grandezas diretamente proporcionais. Se eu tinha 7.500 telhas e levava 8 horas, para eu pintar só 6.000, eu vou levar menos do que 8 horas. Correto? Então, como as setas estão no mesmo sentido, aqui são grandezas diretamente proporcionais. Assim, nós temos novamente somente dias que está inversamente proporcional às demais. Então, nós vamos ter que trocar ali. Ó. Então, fica 8 por x igual a troca 4 por 10, e aqui continua 7.500 por 6.000. Fazendo as multiplicações, depois cancelando os zeros, a gente pode simplificar 3 por 6, que vai dar 1 sobre 2. Multiplicando-se aqui, nós vamos ter x igual a 16. Então, leva 16 horas, correto? Resposta, deverá trabalhar 16 horas por dia. Problema número 7. Supondo que numa festa uma pessoa beba, em média, 4 litros de cerveja em 2 horas, 4 pessoas beberiam 15 litros de cerveja em quantas horas? Vamos colocar aqui o número de pessoas, o litros de cerveja e quantas horas. Então, o problema diz que uma pessoa consome 4 litros em 2 horas. 4 pessoas consumirão 15 litros em quantas horas? Vamos analisar duas a duas. Perceba que teremos cerveja por mais tempo, por mais horas, se aumentarmos a sua quantidade em litros. Uma grandeza aumenta de acordo com o aumento da outra. Ou seja, litros de cerveja e horas são grandezas diretamente proporcionais. Correto? Estão no mesmo sentido. Agora compare o número de pessoas e horas. É fácil perceber que quanto mais pessoas forem à festa, menor vai ser o tempo de duração da bebida.
uma grandeza aumenta de acordo com a redução da outra. Então, nós teremos grandezas inversamente proporcionais. Olha lá, se aumentar as pessoas, vai diminuir o número de horas que vai durar aquela bebida. Correto? Então, nós temos somente a inversão aqui do número de pessoas. Nós vamos colocar 2 sobre x igual. Aí eu troco aqui 4 por 1 e continua 4 por 15. Observe que onde está a variável x, sempre vem na frente aqui, antes do igual, numa regra de 3 composta. Podemos ter 10 grandezas. Onde estiver a variável x, ela estará a sua fração aqui na frente. Então, efetuando as multiplicações, nós teremos aqui 16 e embaixo 15. E multiplicando os extremos e os meios, teremos 16x igual a 30 e x igual a 30 por 16, que vai dar 1,875 horas. Mais 1,875 horas quer dizer quantas horas, quantos minutos e quantos segundos. Vamos lembrar. Eu posso separar 1,875 horas em 1 hora mais 0,875 horas, correto? Agora eu faço nova regra de 3. 1 hora tem 60 minutos, então 0,875 horas vai ter quantos minutos? Diminuindo-se a hora, diminui-se os minutos também, grandezas diretamente proporcionais. Então, só copiar do jeito que está. E fazendo as multiplicações, nós vamos ter que x é igual a 875 vezes 60, correto? Que vai dar 52,5 minutos, ou seja, 52 minutos e meio. E 52 minutos e meio é 52 minutos e 30 segundos. Somando-se com a hora inteira, que nós colocamos lá em cima, nós vamos ter 1 hora, 52 minutos e 30 segundos. Correto? Oitavo problema. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? As grandezas são pedreiro, a altura do muro e número de dias trabalhados, correto? Diz o problema, 2 pedreiros constroem um muro de 2 metros de altura em 9 dias. Se aumentar para 3 pedreiros e aumentar a altura do muro para 4, quantos dias levará? Vamos analisar 2 a 2. Aumentando-se o número de pedreiros, o que vai acontecer com os dias? Vai diminuir, correto? Se 2 pedreiros levam 9 dias para fazer um trabalho, se eu colocar mais um pedreiro, vai ser menos do que 9 dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O número de pedreiros e dias são grandezas inversamente proporcionais. Agora, altura e dias. Se um muro de 2 metros é construído em 9 dias, se eu quero um muro de 4 metros, vai gastar mais dias para ser construído. Então, aumentando-se a altura, aumenta-se o número de dias. Altura e dias são grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos à proporção. Começa pelo x, 9 sobre x, 2 para 4 vezes 3 para 2. Observe que eu troquei aqui, ó. Correto? Então, multiplicando-se aqui embaixo, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9 vai dar 72, e por 6 que vai dar 12. Logo, para completar o muro, serão necessários 12 dias.